YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai continuar falando de frações, tratando de frações equivalentes. Mas antes de tudo, não esquece de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos, mas sem mais delongas, bora para esse vídeo. O que seria frações equivalentes? São aquelas que representam a mesma quantidade ou o mesmo número. Agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para a gente poder entender essa questão de que frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade ou o mesmo número. Bora lá? Vamos começar com esse exemplo aqui. Se nós olharmos esse primeiro quadro aqui, vamos ver que ele está dividido aí, ó, em quadradinhos de 1 sobre 24. E nós temos essa outra figura, segunda figura aí, que os quadradinhos são de 1/4, cada um deles. Mas qual é a semelhança entre elas? Vamos pensar aqui na primeira. Se eu pegar esse quadradinho aqui todo, qual que fração que vai dar? Ó? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de 1 sobre 24. Então, quanto que vai ficar essa fração aqui? Vai ficar 6 sobre 24. Porque esse quadradinho aqui, ó, é 1 sobre 24. Então, 1 sobre 24 com sobre 24, 2 sobre 24. E aí vai indo, 3 sobre 24, 4 sobre 24, 5 sobre 24, 6 sobre 24. Então, essa parte desse quadradinho aqui, que a gente desenhou aqui, é 6 sobre 24. E o mesmo quadradinho aqui do lado, dessa outra figura, representa 1/4. Mas será que 6 sobre 24 é igual a 1 sobre 4? Vamos pensar aqui, ó, no 6 sobre 24. Eu consigo simplificar ele, não consigo? Por quanto? Por 6. É o divisor comum entre tanto o numerador quanto o denominador. A gente viu simplificação de fração na última aula. E aí, 6 dividido por 6 dá 1. E 24 dividido por 6 dá 4. Não é a mesma fração, ó, 1 sobre 4. E aqui também, ó, 1 sobre 4. Então, elas são equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade, ó, 1 sobre 4, 1 sobre 4, é o mesmo número. Então, elas são frações equivalentes, mesmo que, à primeira vista, eu olho assim, não são não, é um número diferente. Mas eu posso pensar nesse caso que a gente trabalhou aqui agora, e a gente vê que são frações equivalentes. Mas também eu posso pensar de outra forma, porque aqui eu peguei só esse quadradinho, mas se eu pegar mais de um quadradinho, elas vão se manter equivalentes, ó. Vamos pensar aqui, ó. Se agora eu pegar metade dessa figura, ó, metade dessa figura aqui, ó. Quanto que vai dar, ó? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 quadradinhos de quanto? De 24. 24 é o total de quadradinhos, certo? E agora, será que é equivalente eu pegar a mesma coisa aqui do outro lado, ó? Vou pegar 2 quadradinhos aqui também, ó. Vai dar 2 sobre 4, não vai? Será que é a mesma coisa? O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar a simplificação. Eu posso simplificar aqui por quanto? Por 12, ó. 12 é o divisor comum entre 12 e 24. E aqui, ó, por 2 eu posso dividir também, ó. Então, quanto que vai dar? Aqui vai dar 1 sobre 2 e aqui vai dar 1 sobre 2. Tá vendo que dá a mesma fração? Então, ainda continua sendo equivalente, porque eu tô pegando a mesma quantidade de uma e de outra. Então, deu certo porque eu peguei a mesma quantidade. Mas se eu pegasse quantidades diferentes, por exemplo, igual aqui, ó, se eu manter essa primeira fração aqui, e ao invés de pegar os 2 quadradinhos que eu fiz aqui, se eu pegasse apenas um quadradinho, ó, aqui ficaria 1 sobre 4. Só que aqui a gente já dividiu essa primeira fração, a gente viu que deu 1 sobre 2, e 1 sobre 2 é diferente de 1 sobre 4. Então, elas são frações equivalentes? Não são, porque elas não representam a mesma quantidade. E nem é o mesmo número, são números diferentes, 1 sobre 2 para 1 sobre 4, tá? Agora, eu posso pensar de uma outra forma. Eu posso pegar aqui, ó, essa quantidade aqui da figura, ó. Vamos pensar que eu quero só essa parte aqui. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Se eu ver aqui, dá quantos quadradinhos? Ó, dá 18, né? Se eu contar aqui todos eles, vai dar 18. Então, eu vou colocar aqui, ó, 18 sobre 24. E aqui eu pego quanto, ó? É 1, 2, 3 partes do todo que foi dividido em 4 partes. Se eu simplificar agora, quanto que vai dar, ó? Que eu posso simplificar por 6. Aqui eu não posso simplificar, então vai ficar do mesmo jeito. 3 sobre 4. Aí aqui, ó,
eu tenho que vai ficar quanto? 3 sobre 4. Não é a mesma fração, ó? 3 sobre 4 e 3 sobre 4. Então, eu posso trabalhar dessa forma aqui, fração equivalente e o que não é fração equivalente. Continua com esse quadrinho verde. Agora eu vou trabalhar de uma forma diferente. Ó, tá vendo que esse quadradinho, ele parece que é diferente daquele segundo que a gente viu agora há pouco, mas é a mesma coisa. Ele só dividiu o todo em quantidade de partes diferentes, porque lá ele trabalhou a figura dividida em 4 partes, então ficou uma parte de 4 no total, não foi? Só que aqui ele dividiu o todo em 2 partes só, então é uma parte de 2, né? E fica a mesma coisa, porque se eu pegar essa partezinha aqui da figura, vai dar a mesma coisa. Porque se eu ignorar esse 1 sobre 24 aí, pensar que essa figura foi dividida em apenas 2 partes, igual a essa, vai dar a mesma coisa, vai dar 1 sobre 2. Por mais que aqui eu veja que parece que não, porque aqui, ó, é 1 sobre 24, mas se eu somar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12 sobre 24. É o mesmo caso que a gente falou agora há pouco, né? Só que se eu dividir por 12, deu quanto? Dá 1 sobre meio, igual a essa outra figura aqui. Ok? Agora, a gente vai trabalhar com verificação da equivalência entre frações. Aqui vai dar 2 frações para mim, e eu quero saber se as duas são equivalentes entre si. Como é que eu sei descobrir se vai dar equivalente ou não? Então, a gente vai ver isso aqui, tá bom? E, basicamente, 2 frações são equivalentes quando a gente vai multiplicar elas de forma cruzada, e o resultado da igualdade vai ser verdadeiro. Então, a gente vai trabalhar dessa forma para a gente poder verificar se é equivalente ou não. Deu o mesmo número? É equivalente. Deu diferente? Não é equivalente. Então, se eu pensar nesse primeiro exemplo aqui, ó, 18 sobre 24 é igual a 3 sobre 4, ou seja, elas são equivalentes, dão o mesmo resultado, o mesmo número, representam a mesma quantidade, vamos verificar aqui agora. E como é que eu verifico isso? Basta eu multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, multiplicação cruzada. E agora eu vou multiplicar os números, ó, 18 com 4, e eu vou multiplicar 24 com o 3. Então, tem que dar o mesmo resultado de um lado e de outro para ser igual, senão a gente vai colocar o sinal de diferente, ok? E aí não vai ser equivalente, tá bom? Vamos começar aqui com 18 vezes 4. Quanto que é 18 vezes 4? É 72. Beleza. Agora, quanto que é 24 vezes 3? É 72 também. Então, deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado. Então, são equivalentes? São equivalentes. Beleza. Agora, a gente vai fazer outro exemplo. Agora, a gente tem 9 sobre 54 e 2 sobre 12. Será que elas são equivalentes? Vamos multiplicar cruzado. Então, vamos multiplicar 9 por 12 e 54 por 2. E tem que dar o mesmo resultado para ser equivalente. Quanto que dá 9 vezes 12? Dá 108. E quanto que dá 54 vezes 2? Dá 108 também. Deu o mesmo resultado na igualdade? Deu certo. Então, elas são equivalentes. Agora, a gente vai fazer mais um exemplo para a gente poder fechar esse tópico. Beleza? Bora lá? 10 sobre 15 é equivalente a 7 sobre 4? Vamos ver? Vamos multiplicar cruzado aqui. A gente vai multiplicar 10 por 4 e 15 por 7. Vamos lá? Tem que dar o mesmo resultado. 10 vezes 4 dá 40. E 15 vezes 7 dá 105. Deu o mesmo resultado, pessoal? Não deu o mesmo resultado. Se não é o mesmo número, representar a mesma quantidade, elas não são equivalentes. Ok? Então, a gente vai encerrar esse tópico aqui nesse exemplo, tá bom? Agora, a gente vai ver como que a gente encontra frações equivalentes. E a gente pode encontrar de duas formas. Ou através da simplificação de fração, que a gente viu na última aula, que é quando eu divido tanto o numerador quanto o denominador, eu vou ter uma fração que é equivalente à inicial. Mas eu também posso fazer o quê? Eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. E aí, eu vou ter uma fração equivalente à inicial também. Então, eu posso dividir ou multiplicar. Só que tem que ser o mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Com isso, eu vou encontrar frações equivalentes à inicial, tá bom?
Só que nós temos sempre que lembrar que eu tenho que multiplicar por um mesmo número que seja diferente de zero, tá bom? Porque o denominador, ele não pode ser zero, lembra? Então, a gente trabalhou isso em divisão, a gente trabalhou isso quando a gente falou de fração agora, e a gente tem que sempre lembrar disso, tá bom? Que o zero, ele nunca pode ser divisor, por isso que a fração, ele não pode ter o denominador zero, tá bom? Então, sempre que a gente for multiplicar o numerador e o denominador, tem que ser um número diferente de zero, tá bom? Então, vamos ver agora a letra A, 2 quartos. E a primeira coisa que eu posso fazer aqui é divisão, porque eu tenho um divisor comum entre eles, tá bom? Então, a gente vai dividir aqui por 2, que vai dar quanto? 1/2. Vamos continuar com essa 2 quartos aqui pra gente poder achar mais outras. Vamos pensar mais umas duas. O que eu posso fazer agora? Multiplicar. Posso multiplicar por 2. Aqui eu posso multiplicar por 3. E assim, pessoal, a gente pode ir fazendo isso por um bom tempo, tá? Agora, olha aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 2 vezes 3 dá 6. E 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui eu vou ter as frações equivalentes a 2 quartos, tá bom? Outro exemplo que nós temos aqui é 1/3. Só que essa fração, ela tá na sua forma irredutível. Eu não consigo simplificá-la mais. Então, eu só posso encontrar frações equivalentes se eu multiplicar, tá bom? Dividir não tem como, tá bom? Então, a gente vai começar multiplicando por 2. A gente pode manter ela aqui, ó, mais umas 2 vezes. E a gente vai multiplicando, ó, por 3, depois por 4, e aí vai indo, né? 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Aqui, 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 3, 9. Aqui, 4 vezes 1, 4. E aqui, 3 vezes 4, 12. Então, esse lado aqui, ó, são as frações equivalentes a 1/3. E eu posso ir indo assim, toda a vida, multiplicando, 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 tá bom? Com isso, a gente encerra esse tópico. Agora, a gente vai passar para resolver alguns exercícios para a gente poder fixar o conteúdo dessa aula, tá bom? E a primeira questão diz assim: Ana e Vitória são duas amigas que adoram comer pizza. Ana pediu uma pizza de calabresa e Vitória uma pizza napolitana. Quando as pizzas chegaram, elas notaram que eram do mesmo tamanho, porém foram cortadas de forma diferente. A pizza de Ana tinha 5 pedaços e a de Vitória tinha 6 pedaços. Ana conseguiu comer 3 pedaços de sua pizza e Vitória comeu 4. Considerando as situações, qual das duas amigas comeu mais pizza? Primeiramente, pessoal, pizza. Eu amo pizza. Quem aí ama pizza também, deixa aí nos comentários. E qual é o sabor preferido? Porque aqui elas falam de calabresa napolitano. Eu geralmente gosto daquela que vem mais coisas, tipo moda da casa e tudo mais. Que é quando vem bastante ingrediente diferente. E vocês são assim também? Tem algum amigo ou amigo que vocês saem pra comer pizza junto? Mas sem mais enrolação, bora resolver esse exercício. E eu sempre começo vendo o que tá pedindo o exercício. E o que tá perguntando nesse exercício? Tá perguntando assim, ó. Considerando as situações, qual das duas amigas comeu mais pizza? Então, ele quer saber quem comeu mais pizza, se foi a Ana ou se foi a Vitória. E as informações que a gente tem é o seguinte. Diz que as pizzas delas eram do mesmo tamanho, só que foram cortadas de forma diferente, tá bom? Então, a pizza de Ana, ó, tinha 5 pedaços e a de Vitória tinha 6 pedaços, tá? E aí vai falar pra gente que a Ana conseguiu comer 3 pedaços de sua pizza e Vitória comeu 4. Então, bora resolver isso aqui. Então, vamos começar colocando aqui a da Ana. A Ana, ela comeu 3 pedaços e a pizza dela tinha 6 pedaços, tá? Vamos só fazer uma representação aqui da pizza. Nossa, não tá meio oval, não tá meio redondinha, mas enfim. Vamos tentar fazer uma pizza aqui de 5 pedaços. Vai sair meio feia. 3, 4, 5. Vamos pensar que todos os pedaços têm o mesmo tamanho, tá? Disfarça aí. Vamos colocar já da Vitória aqui do lado, pra já ficar pronto o desenho. O dela é mais fácil de fazer porque é de 6, né? Então, só basta a gente pegar aqui. Ah, não. Vamos fazer um traço horizontal que vai ficar melhor. Aí, a gente faz assim e faz assim. Nossa, ficou bem feinha, mas enfim, deixa pra lá. Ó, a Ana comeu 3 pedaços. Então, vamos marcar aqui 3 pedaços da pizza dela.
E a Vitória comeu 4 pedaços. Então, vamos lá. 4 pedacinhos de pizza. Agora, a gente vai fazer as frações, tá? Qual que era o total de pedaços que a pizza da Ana tinha? Era 5. Quantos que ela comeu? Ela comeu 3. Já a Vitória foi dividida em 6 partes e ela comeu 4. Então, observarmos aqui, a da Vitória tem como a gente simplificar. Então, vamos simplificar aqui, ó. Por 2, por 2. Vai dar 2 terços. Agora, a gente tem que pensar quem comeu mais. Se é a Ana ou se é a Vitória. Vamos analisar aqui, pessoal. A da Ana tem 5 pedaços no total e ela comeu 3. Então, se a gente pensar, ela deixou 2 pedaços sem comer. Já a Vitória, vamos pensar aqui, ó. Ela dividiu a pizza em 3 pedaços, né, o total. E ela comeu 2. A Vitória comeu mais que a Ana, não foi? Porque aqui ficou faltando só um pedaço. Já a da Ana ficou faltando 2 pedaços, tá? Então, quem comeu mais foi a Vitória. Então, a gente pode fazer o quê? Dividir essas frações, ó. 3 dividido por 5, que vai dar 0,6. Já 2 sobre 3 dá 0,6. Ó, tô colocando uma vírgula aqui, ó. 6, 6, 6, 6 e vai indo infinitamente. Então, aqui a Vitória realmente comeu mais, tá bom? Bora pro próximo exercício. Próxima questão diz assim: determine qual opção abaixo não é fração equivalente a 13 sobre 8. Então, vamos lá. A gente vai ter que verificar uma por uma, tá? A gente precisa saber qual que não é equivalente. Vou até grifar isso, porque é uma coisa que geralmente as pessoas erram muito quando fala não. Porque geralmente as pessoas falam assim, ai, que é, sim, sim, sim. Quando fala não, marca errado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? É não equivalente. Então, vamos começar pela letra A aí, ó. Então, vamos colocar 13 sobre 8 igual a 65 sobre 40. Acho que como é 5 alternativos, ixi, vamos ver aqui. Dá pra gente partir no meio e a gente faz assim. Acho que dá. Vamos tentar trabalhar dessa forma. Aí a gente tem 13 sobre 8 igual a 117 sobre 72. Temos 52 sobre 32. Aí eu coloquei ao contrário, mas não tem problema não, tá? Aí 13 sobre 8 igual a 104 sobre 8. Ó, 64 sobre 64, né? E a gente tem 13 sobre 8 igual a 26 sobre 24. O que a gente tem que fazer para a gente poder verificar? Multiplicar cruzado. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó. 13 vezes 40 e 65 vezes 8. 13 vezes 40, pessoal, dá 520. E 65 vezes 8 dá 520 também. Então, elas são equivalentes? São, porque tem o mesmo número, tá? Então, vamos ver a letra B, ó. A letra A já descartou. Agora, a gente vai multiplicar cruzado aqui, ó. 13 vezes 72 e 117 vezes 8. 13 vezes 72 dá 936. Já 117 vezes 8 também dá 936. Então, elas são equivalentes. Então, a letra B também não é a resposta que a gente está procurando. Vamos multiplicar a próxima aqui, ó. 52 vezes 8 e 32 vezes 13. 52 vezes 8 dá 416. E 32 vezes 13 também dá 416. Então, são equivalentes. Então, a gente vai eliminar a letra C. Vamos para a próxima, ó. 13 vezes 64 igual a 8 vezes 104. 13 vezes 64 dá 832, assim como 8 vezes 104. Então, também é equivalente. Com isso, já sobra pra gente a letra E. Mas a gente pode resolver também, ó. 13 vezes 24 e 8 vezes 26. Olha por que não dá certo. Porque 13 vezes 24, pessoal, dá 312. Já 8 vezes 26 dá 208. Por isso que não é equivalente, porque dá resultados diferentes. Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem que colocar um tracinho aqui no igual, porque elas não são equivalentes, tá bom? Então, com isso, a letra E é a resposta correta, que não é equivalente a 13 sobre 8. Última questão agora é bem simples. É para a gente escrever 3 frações equivalentes a 9 sobre 10.
Primeiro a gente olha se a gente pode simplificar, se não, basta multiplicar, né, por números naturais, ó. 2, 3, 4 e vai indo, tá? Como só que é 3, a gente pode multiplicar 3 vezes, né? Porque só de você olhar aqui, 9 e 10 não tem divisor comum. Vamos colocar eles aqui, ó, 9 e 10. Porque 9 só divide por 3 e 9 e 1, né? Agora, o 10 é por 2, 5, 10, então não tem comum, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Vamos colocar 9 sobre 10 3 vezes, para a gente poder achar essas 3 equivalências. Então, vamos multiplicar por 2, aqui por 3 e aqui por 4. Então, 9 vezes 2, 18, e 10 vezes 2, 20. 9 vezes 3, 27, e 10 vezes 3, 30. Agora, 9 vezes 4, 36, e 10 vezes 4 dá 40. Então, esse lado aqui, ó, são as frações equivalentes a 9 sobre 10.